A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui para trazer algumas reflexões da Palavra de Deus para que nós venhamos a cada dia mais absorver aquilo que Deus tem preparado para nós através da sua poderosa Palavra. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre nosso Deus como um Pai. Nós vivemos numa sociedade em que se ouve falar muito sobre o nome de Deus. As pessoas sempre estão se referindo a Deus, agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez, ou até reclamando, indagando o porquê das mazelas e dos problemas da sua vida. Mas é muito interessante quando a palavra de Deus ela faz essa abordagem de Deus como um pai. Um pai que cuida dos seus filhos. Se nós olharmos o significado da palavra pai, ela significa destino. Então, Deus é aquele que dá destino aos seus filhos. O pai, no papel da família, ele tem esse papel de orientar, de ensinar, de instruir, de trazer a instrução necessária para os seus filhos para que eles venham crescer de uma forma saudável e que venham aprender bons princípios. Mas nós vivemos, queridos, numa sociedade em que a figura paterna ela está sendo tão deturpada, em que muitas pessoas elas se lembram da figura do pai como uma figura ferida, como algo que não tem tanta importância. Se nós olharmos as estatísticas, nós sabemos que muitas famílias não sabem o que é ter um pai presente. Quantas mães estão divorciadas, cuidando dos seus filhos e vivendo constantemente com o pai das crianças em distância. Então é muito difícil para uma pessoa que viveu uma experiência negativa dentro do seu âmbito familiar, crer e acreditar e ver Deus como pai. Porque sempre quando essa pessoa ela vai se referir a Deus como pai, ela tem um pensamento triste, um pensamento de melancolia, de tristeza, porque sempre tudo que ela atribui ao pai é algo negativo. Mas nós precisamos entender que o pai da terra, os pais terrenos, eles podem falhar. Mas o nosso Deus, ele é um pai perfeito. E como é um pai perfeito, ele é um Deus que ele atende todas as nossas necessidades. A palavra de Deus diz que o Espírito e a igreja clamam, Abba Pai, clamando pela presença do Pai, clamando por destino, porque um filho sem uma orientação do Pai, um filho que não tem maturidade, um filho que está perdido, ele está sujeito a passar por todas as dificuldades. Ele está sujeito a viver experiências muito negativas. Mas um filho que está sob a orientação do seu pai é um filho que encontra um caminho de paz, um caminho de salvação, um caminho de direcionamento, um caminho de prosperidade para a sua vida. E nós podemos resumir toda a Bíblia em que a Bíblia é uma carta de um pai que está enviando para o seu filho para se reconciliar com ele. Deus é o nosso Pai poderoso e nós somos os filhos, que muitas das vezes somos filhos que se encontramos distantes. A semelhança daquela palavra que o Senhor vai falar, da parábola do filho pródigo, que ele representa a vida daquele jovem que estava em comunhão com seu pai, que usufruía de tudo aquilo que o seu pai destinava para ele, mas que tomou por decisão abrir mão da herança dissolutamente, gastar tudo aquilo que o seu pai tinha de passar para ele por direito, sem seu tempo oportuno, e abandonar e desistir totalmente da casa do seu pai. E nós vemos a representação que Cristo nos traz, como um filho que tinha tudo para desfrutar na presença, na mesa do seu pai, mas pelos prazeres dessa vida ele tomou a decisão de abrir mão do propósito de Deus ou do propósito do seu pai para viver os seus próprios prazeres. E mais na frente a palavra de Deus vai nos dizer que aquele filho caindo em si, ele volta e torna para a casa do seu pai, e aquele pai ele restitui tudo aquilo que aquele filho tinha perdido. E o que nós entendemos com isso? Nós compreendemos que Deus, Ele é Deus de justiça, mas Ele também é Deus de misericórdia. Aquele filho que tinha gastado tudo dissolutamente, que tinha abrido mão da herança e do relacionamento que ele tinha com seu pai, ele toma por decisão voltar e aquele pai recebe ele com braços abertos, troca as suas vestimentas e coloca uma aliança no seu dedo. Você precisa entender que ainda que nessa terra a figura paterna que você tenha não seja uma figura paterna que te traga satisfação, que te traga alegria, um pai presente, um pai que está com você. Mas quando nós começamos a enxergar o nosso Deus como um pai que cuida de nós nos pequenos detalhes,
Um pai que está preocupado com as pequenas coisas, desde as nossas pequenas necessidades até as nossas grandes demandas. Nós sabemos que Deus, Ele está totalmente interessado em tudo aquilo que nós vivemos. Então, se você se sente rejeitado pela sua família, se você se sente muitas vezes colocado de lado, você precisa entender que a palavra ela nos traz uma representação que ainda que a mãe ela abandone o filho que amamenta, o Senhor Ele não vai te deixar. E é aí que nós conseguimos compreender o profundo e precioso cuidado de Deus para com as nossas vidas. Ainda que nós, muitas das vezes, nos comportamos como filhos rebeldes, em que nós não agradecemos, em que nós não bendizemos ao nome do Senhor, segundo aquilo que é necessário, com que nós se posicionemos diante dele para adorar, para bendizer. E muitas vezes nós tomamos pelo caminho da rebeldia, a semelhança do filho pródigo, citado na palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Nós aí compreendemos que Deus, Ele não nos recompensa segundo muitas vezes as nossas atitudes, mas Ele nos dá a oportunidade de nós se reconciliarmos com Ele. Então você entender Deus como seu Pai, Ele cuida de você nos pequenos detalhes. Ele é aquele que está preocupado com todas as suas demandas. E ainda que você não esteja sentindo de forma sobrenatural que algo está acontecendo, que existe uma presença especial ali, você precisa entender que nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. Nós não baseamos o cuidado de Deus pelos nossos sentidos, pelas nossas emoções. Porque se nós basearmos, meus irmãos, as nossas emoções como regra da nossa fé, se nós basearmos aquilo que nós sentimos como que aquilo que nós devemos embasar a nossa fé, infelizmente nós estamos indo pelo caminho errado. Mas através da palavra de Deus diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, ainda que tudo aos seus olhos esteja tudo muito difícil e complicado, eu quero que você entenda neste momento que Deus, Ele é o seu Pai e que Ele está preocupado e que Ele está cuidando nos mínimos detalhes de tudo aquilo que está na sua vida. Somente entrega a tua vida sobre o governo de Deus. A semelhança do que Cristo disse: venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tome sobre a sua vida o governo de Deus. Deixe que a presença de Deus governe você nos seus mínimos detalhes. E pouco a pouco você vai perceber como Deus, Ele cuida da tua vida, cuida da tua família e sempre vai continuar. Porque a palavra de Deus diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então que Deus te abençoe, que Deus prospere o teu caminho e que você receba essa palavra nesse momento como uma direção de Deus para a tua vida. Não se preocupa, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.